Bem-vindos ao nosso curso de Estatística Básica. Na aula de hoje, nós vamos abordar os tipos de gráfico utilizado para apresentar os nossos dados de uma pesquisa científica. Então, os gráficos, eles poderão ser utilizados para variáveis qualitativas e quantitativas. Eles são importantes porque podem apresentar as ideias e grupos de variáveis. Podemos construir gráficos por meio de dados nas tabelas de distribuição de frequência, vistas nas aulas 1 e nas aulas 2. Os gráficos também são utilizados para possibilitar a localização de tendência das variáveis. E existem diferentes tipos de gráficos. Entre eles, podemos citar gráficos de colunas ou em barras, gráfico de setores ou pizza, gráfico de linhas e o histograma. Normalmente, o histograma é utilizado para variáveis quantitativas contínuas. Nós temos aqui um exemplo de dados aglutinados em uma tabela de uma variável qualitativa, que são nível de instrução dos agricultores. Note que nós temos 20 agricultores que se declararam ser sem instrução, dado pela frequência absoluta. 5 agricultores se declararam na pesquisa ter o ensino fundamental incompleto. 10 agricultores se declararam ter o fundamental completo. 4 com ensino médio completo e 1 com ensino superior. Nós apresentamos também nesta tabela a frequência relativa, que para calcular é muito simples. Você divide cada frequência absoluta pelo tamanho da amostra. A primeira frequência relativa vai ser 20 dividido por 40 vezes 100, 50%. A segunda frequência relativa é 5 dividido por 40 vezes 100, 12,5%. Ou seja, 50% da nossa amostra se declararam ser sem instrução para o nível de ensino. A nossa amostra, lembrando, nós temos 40 agricultores. Então, a tabela, os dados podem ser expostos, apresentados em forma de tabela, como nós já vimos nas aulas 1 e aula 2, ou nós podemos construir gráficos. E aí nós trazemos, então, dois tipos de gráficos. Os gráficos que está à esquerda do vídeo são gráfico em coluna, e à direita nós temos o gráfico de pizza. Note que cada coluna corresponde a uma categoria. A coluna azul são os indivíduos que se declararam ser sem instrução. A coluna preta são os indivíduos que se declararam ensino fundamental incompleto. Amarela são os indivíduos com fundamental completo. O ensino médio é a cinza e branco são aqueles que informaram quem tinha um nível superior. Note que nesse tipo de gráfico, no eixo X, nós vamos ter a variável qualitativa e no eixo Y é a nossa frequência absoluta. O gráfico de pizza, no lado esquerdo do vídeo, você pode construir por meio da frequência relativa em forma percentual, como nós vimos aqui na tabela de distribuição de frequência. 50% dos indivíduos se declararam ser sem instruções, 12,5% com ensino fundamental incompleto, 25% fundamental completo, o nível médio corresponde a 10% da amostra e o nível superior, 2,5%. Então, aqui nós temos dois exemplos, novamente, um de gráfico em coluna, do lado esquerdo, do lado direito, nós temos o gráfico em pizza. Um novo exemplo, eu apresento aqui para vocês uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. A construção desse tipo de tabela foi vista na aula 2. Se vocês quiserem ter uma revisão sobre esse assunto, pode assistir novamente a aula 2, que nós apresentamos todas as instruções para construir uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. Note que a nossa tabela tem 5 classes. Você pode apresentar essas informações através de um gráfico. Vejamos.
Aqui nós temos um gráfico da tabela anterior, que é chamado de histograma, onde as colunas são uma ao lado da outra. Nós temos 5 colunas, cada coluna corresponde a uma classe. Observe, a primeira classe começa com 150 e termina com 155. A segunda classe vai de 155 a 160. A terceira classe de 160 a 165 e assim sucessivamente. No eixo do x, portanto, nós temos as classes e no eixo do y nós temos a nossa frequência absoluta. O pesquisador pode apresentar suas informações para o leitor por meio de tabelas ou por meio de gráficos. Outro exemplo de gráfico é chamado gráfico de linhas, onde nós temos aqui a evolução da quantidade de contratos de crédito do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar no Brasil, no período de 2007 a 2016. Que aqui nós dividimos as informações por agricultura e pecuária e subdividido em custeio e investimento. O investimento na pecuária ele caiu significativamente de 2007 a 2008, e a partir de 2008 nós temos uma tendência crescente dos investimentos em pecuária. Os custeios na pecuária ele é praticamente constante durante o período estudado, e nós também podemos destacar que o investimento na agricultura ele é constante até o ano de 2011, de 2007 a 2011, ocorreu um pico de crescimento de 2011 a 2013 e depois um declínio muito considerado de 2013 a 2015. Então, observe que os gráficos em linha você consegue encontrar o comportamento de tendência das variáveis. O próximo exemplo, eu trouxe aqui para vocês um gráfico em colunas, no qual apresenta a evolução do crédito rural entre 1995 e 2016 no Brasil. Essas informações foram retiradas do Anuário Estatístico do Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Essas informações estão atualizadas para 2016. Note que ocorre um crescimento do crédito rural no período de 95 a 2014, e após 2014 nós tivemos aí uma queda do crédito rural do Brasil. Outro exemplo é o gráfico em barras, e aqui eu apresento a quantidade dos contratos de créditos do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, no Brasil por região. Note que o Brasil, em 2016, nós tivemos aproximadamente 2 milhões de contratos, nos quais 871 mil aproximadamente foram oriundos do Nordeste, 80 mil do Norte, 379 mil do Sudeste, 705 mil do Sul e 158 mil para o Centro-Oeste. Então, portanto, aqui nós temos um exemplo de gráfico em barras. A nossa aula de hoje termina aqui. Gostaria de agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso curso. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar as medidas de tendência central. Deixo aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Se gostou, clique no sininho, que nos ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima aula.